veio à Escola de Música Costa Pinto conhecer Jorge Costa Pinto. É caso para dizer, música maestro. Olá, Lívia. Olá, olá Jorge. Jorge, explique-nos um pouco como é que foi a sua entrada para a música. Quando é que a música começou a chamar por si? Muito cedo, muito jovem, muito menino, pai músico, lá em casa ele tocava o piano, ele é pianista, tinha uma orquestra, ensaiava a orquestra, havia uns instrumentos na sala e eu tive um apelo para a bateria em vez do piano e foi aí que começa o meu interesse por esse instrumento de percussão. Excelentíssimo instrumento. Esse apelo foi feito mesmo muito cedo. Apresentou-se em palco pela primeira vez com 5 anos a acompanhar o seu pai, portanto ainda se lembra de como foi essa experiência? Verdade, eu tenho umas memórias de que em pleno palco, e é o que eu me lembro só dessa apresentação. Calçãozinho preto, calçãozinho luto, blusa ou camisa de branca de seda e tal. E eu tocar e tal, às vezes alguém manda um cartucho de repousados para a sala e eu saio da bateria e vou apanhar os repousados. Mas mesmo assim a música provou ser mais forte e aos 13 anos juntou-se à primeira orquestra. Mas a Olívia sabe muito da minha Eu li a sua bio. Aos 13 anos estava em Cascais, em casa dos meus avós, e havia uma orquestra, a Orquestra Bahia, cujo baterista era um meu tio. O meu tio, entretanto, foi convidado para Lisboa, para uma orquestra de Lisboa, e o lugar ficou vago e convidaram-me porque eu tinha habilidade para a bateria. De modo que aí começa a minha saga pelas orquestras denominadas orquestras de metais. E foi talvez até aos 30, 39, 29, que eu deixei de tocar para então passar à direção. Foram vários os instrumentos que tocou. Estamos a falar da bateria, o piano, acordeão, mas a bateria sempre teve um lugar especial para si, não? É verdade, ainda hoje eu tenho muita pena de ter deixado de tocar. Então, nessa época de televisão, o senhor acompanhou muitos arranjos, muitos artistas. Como é que foi essa fase a seguir? Muitos arranjos para muitos artistas, da altura bastante popular. Amália Rodrigues, por exemplo, Madalena Iglesias, Simão de Oliveira e tantos outros. Foi uma época muito intensa de trabalho. Em que se aprende muito, trabalha-se com muitas pessoas e que dá origem a muitos sucessos portugueses que nós tão bem conhecemos. Mas também tenho uma pergunta para lhe fazer. Um músico tão completo como o senhor, mas que tem uma paixão muito forte ligada ao jazz. Daí também a origem da sua banda. Você formou a Big Band de jazz. Sim, o jazz acompanha-me desde sempre. Repara, o facto de realmente ter um apelo para a bateria, que é um instrumento tipicamente de orquestra de jazz, desde primórdios do século XX, enfim, talvez mostrasse desde logo o meu interesse por essa linguagem musical. O jazz interessa muito, eu fiz alguns conjuntos de jazz há muito tempo. A gente não se pode esquecer que anos 50, anos 60, em Portugal o jazz era música de dança. Mas onde eu começo a ter uma atividade mais direcionada para essa área é 59, que foram o primeiro conjunto de jazz patrocinado pelo Luís Vilas Boas, que aliás era grande amigo. Nós aliás fomos ele o fundador e eu cofundador com outros amigos do Hot Club de Portugal. Esse é o primeiro conjunto que me apresentei na emissão nacional. Posteriormente fiz na televisão também com o Octeto, que teve uma certa repercussão e posteriormente também ao Octeto formei a primeira Big Band para tocar exclusivamente jazz em Portugal, em 1963. Esse bichinho ficou sempre e tal. Várias orquestras eu formei e recentemente, em 2003, a mais recente formação de jazz que eu tenho, com o meu nome, que está ativa. Quem não se lembra muitas vezes dessa personagem ou de uma parecida com esta que faz lembrar muitos filmes de terror e o imaginar de todos nós, mas não é nesse sistema nem nesse registro que estamos. Estamos no Grande Plaza Porto, onde se está a realizar uma exposição única, se calhar o maior micro safari do mundo, em que
personagens como estas e como outras vão-nos mostrar como é que elas são, como é que elas reagem, mas não se esqueça, traga às crianças que até ao fim de janeiro poderá descobrir o que no imaginário sempre nos fez medo. Safari, portanto, é uma das maiores coleções que existe a nível mundial, tanto de répteis como de anfíbios, como de insetos e alguns gastrópodes também, como os caracóis. Isto é um hobby, como há pessoas que colecionam carros, colecionam moedas, portanto comecei a colecionar bastante novo, antes dos 6 anos, com algumas peças, portanto, autóctonas de Portugal. E depois, quando fui para o estrangeiro, comecei a colecionar espécies mais raras, a fazer algumas expedições e a capturar exemplares bastante raros, que é o caso daqui. Temos aqui algumas espécies, como o caso de algumas cobras, que só existe 2 casais em toda a Europa, portanto é uma coisa bastante inédita. É um pouco assustador quando uma pessoa pega numa cobra, retira a cobra e ela se enrola logo ao pescoço, que tem essa tendência, porque procura o calor e o corpo humano é bastante quente. E o animal procura, como são animais, apesar de ter aqui as temperaturas adequadas, a temperatura corporal está sempre mais elevada. E o animal gosta de estar enroscado ao pescoço da gente. Eu tiro neles, mexo, é uma coisa como uma pessoa mexe no padeiro, mexe no pão, mexe nos coisas, na massa, eu mexo nos animais, não me faz. É uma maneira de estar diferente, uma forma de estar diferente na vida. Portanto, isto é uma exposição, é um conceito de família. É bom que as pessoas venham, portanto, tragam os filhos, tragam as namoradas, tragam até a sogra, portanto, para toda a gente se divertir um pouco e aprender e ter mais uns conhecimentos, porque há bastante informação sobre os animais, que tenham mais um pouco de informação sobre a biodiversidade mundial. Estamos em São Paio de Oleiros, onde está a ser realizado o maior presépio do mundo animado. Venha descobrir desde o nascimento do Senhor, desde as várias históricas bíblicas e também temos um pouco da Amália. Venha conhecer este pequeno mundo que faz maravilhas para os novos, mas também para os mais velhos. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Muito boa tarde, Manuela. Diga-me só uma coisa, antes de mais, como é que surgiu esta ideia de criar o primeiro e se calhar único presépio, maior presépio do mundo animado? Muito boa tarde.
Ora bom, a ideia surgiu há 8 anos, porque em frente às nossas instalações fizemos um presépio numa queda d'água que temos, que foi de uma gruta que também feita por mim. Realmente o sucesso foi tão grande porque as visitas, a afluência do público foi muito grande e eu, como sou um amante de artesanato e tinha bastante artesanato, comecei a expô-lo nesse presépio e o êxito foi enormíssimo e foi crescendo durante estes 8 anos. Principalmente nos últimos 3 anos o crescimento foi enorme. A ideia de ser o maior presépio do mundo, verdadeiramente não é isso que cativa. A nós, acho que o mais importante é a beleza do próprio presépio, as peças em si, porque o ser mais peças, ser 7.000 peças como este presépio tem, ou ser 10.000, isso não é o importante, são 7.000 peças, mas que estão bem distribuídas. Isso é para mim é o que é mais relevante, porque nós temos aqui peças, e vamos dar exemplo, que só com uma peça dava para comprar 1.000 ovelhas, portanto, e acrescentávamos mais 1.000 ovelhas nisso. Por isso as pessoas não venham por ser o maior presépio do mundo, venham por ser um dos mais belos presépios do mundo, e no qual não é só o presépio em si, a nível religioso, nós temos 48 cenas da vida de Cristo, é um dos mais completos do mundo, e com a maior parte em movimento, mas temos outras peças que não são inerentes ao presépio. Já, como nós costumamos dizer, já é chamado museu, porque temos peças portanto, em movimento em tamanho real, como a aparição da Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, a bênção do Papa à Irmã Lúcia, a Diva do Fado em movimento, que é uma novidade deste ano, 4 políticos a jogar as cartas, como antigamente se usava nos nossos verões, por causa de íamos para debaixo da ramada a jogar as cartas, a ouvir o relato de futebol, a ouvir fado, a ouvir folclore e muitas artes contemporâneas. E portanto isto também faz parte da cultura portuguesa e penso que é o mais importante ressalvar. E essencialmente sabemos que vêm pessoas de toda a parte do país e de algumas partes do mundo e que chegam aqui e saem daqui fascinadas. Isso é o mais importante. Não é o ser o maior presépio do mundo em movimento, isso nós só anunciamos para cativar mais pessoas, mas temos a certeza que é o maior presépio do mundo em movimento por as pesquisas que fizemos a nível da internet e de artesãos que temos em várias partes do mundo, como Espanha e principalmente Nápoles, que é uma fonte muito importante de artesanato para presépios e que fazem para várias partes do mundo, e de todo o conhecimento que temos não há nada igual, porque mais de 70% destas peças são mandadas produzir por mim e depois são comercializadas só a posterior, porque no primeiro ano os artesãos guardam-nos respeito por exclusividade, mas para que elas não se tornem tão onerosas, depois podem as comercializar. E isso para nós satisfaz-nos muito. Nós vamos acabar esta visita onde tudo começou há 8 anos. O que tudo começou por um sonho, hoje em dia é mais que uma realidade. Não se esqueça, venha visitar em 3D.